Paz do Senhor a você que acompanha a programação da Rede Brasil. Seja muito bem-vindo a mais um Espaço Jovem. É isso aí, chama teus amigos, chama tua família, divulga nas redes sociais. O Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Eu ouvi o chamado de Deus, eu ouvi, estou indo ao encontro seu, eu ouvi. Eu ouvi o chamado de Deus, eu ouvi, estou indo ao encontro seu, eu ouvi, esquecendo que nesse mundo há, pois sei que o melhor preparado pra mim já está. Glória a Deus. E em Provérbios 14:12 diz que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. É isso aí, mas em Provérbios também, 14:27, a gente lê que o temor do Senhor é fonte de vida e afasta as armadilhas da morte. E como o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, o nosso tema de hoje é justamente esse, no caminho da sabedoria. E para falar desse assunto, a gente está recebendo hoje o evangelista Marcelo Tavares. Evangelista Marcelo, paz do Senhor. Senhor, meu amigo, presbítero André, é um prazer estar mais uma vez aqui. Amém. O senhor já conhece o caminho das pedras aqui do programa, Amém. né? Algumas vezes. É isso aí. Amém. Também no louvor estamos recebendo aqui a cantora Maíra Carvalho. Pai do Senhor, Maíra. Amém. Seja bem-vinda. Também os músicos da área 8. Pai do Senhor, músicos. Amém. Vamos se empolgar mais durante o programa. E também aqui na arquibancada, nos dando a honra da presença, animados, não estão nervosos, né? Estão querendo responder as perguntas. Estão também aqui os jovens da filial de Araçaiaba. Onde é que estão? Amém, sejam muito bem-vindos. Também mandamos a saudação aqui para o pastor Severino Guilhermino e também os jovens da área 63. Pai do Senhor, jovens. Amém. Também estendemos a saudação para o evangelista Samuel Levi. É isso aí, a gente vai começar o nosso programa agora, dando início à nossa conversa, não é? Como o senhor já sabe, tem muita pergunta aqui, pastor, eles estão afiados. E o senhor está afim de responder, né? Amém. Já sei disso. Vamos lá. E a gente já poderia começar perguntando, já que a gente está falando de sabedoria, falando um pouco dessa questão do que é isso, né? Do que é a sabedoria, como ter sabedoria de uma maneira geral no caminho dela. Tem muita gente que tem essa dúvida e a gente já vai começar com ela, né? Qual é a diferença entre inteligência e sabedoria, né? Acho que você de casa deve estar pensando logo isso aí, né? É possível ser inteligente e não ser sábio, né? Como é que é essa questão, pastor? Amém. De fato, muitas pessoas misturam, né? Isso. Porque são coisas parecidas. A alguém que é inteligente e a pessoa que é sábia. Então, por conta disso, acredito que muita gente confunde inteligência e sabedoria. Existe sim uma diferença entre elas. Por exemplo, a inteligência, né, se aplica à capacidade de aprender. Qualquer pessoa pode ser inteligente, né? É só ser aberto ao aprendizagem. Se aplicar, né? Justamente. Pesquisas, né, estudo. Método e etc. Justamente. Então, a pessoa que se dedica, né, a aprender, ela com certeza vai adquirir a inteligência. Então, a inteligência está também ligada à capacidade de resolver problemas e pensar de forma lógica e analítica. Tá entendendo? Já a sabedoria, ela pode ser vista como a capacidade de fazer julgamentos e tomar decisões ponderadas com base em experiência, valores e o entendimento profundo das situações da vida. E é você colocar em prática, né? A sabedoria, ela é vista através das ações da pessoa. Seu comportamento, a sua capacidade de tomar decisões em situações até difíceis. A gente vê isso na Bíblia. Me parece que pelo que o senhor conceituou aí, a inteligência é uma coisa muito mais técnica, né? Digamos assim, né? Exatamente. Eu procurei ver uma questão da diferença entre a inteligência e a sabedoria à luz da Bíblia, que esses termos que eu apresentei são termos técnicos, né? Mas a gente está aqui para entender também a visão bíblica sobre esses determinados assuntos. Por exemplo, a Bíblia Sagrada, ela coloca a inteligência, como diz aqui. Vamos ver um texto em Provérbios, né? Já que o livro da sabedoria, né? Sim. Provérbios capítulo 18, versículo 15, diz assim: o coração do prudente adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca o conhecimento.
Veja que ele coloca tanto o sábio, mas ele busca o conhecimento. E através deste conhecimento que ele busca, ele vai aplicar a vida dele, né? As ações dele, o comportamento dele, as decisões que ele vai tomar. Entendi. Pastor, e como é que a gente faz a diferenciação da sabedoria que vem do alto e da sabedoria meramente humana? Boa pergunta. A senhora está afiada também. Amém. Aí nós precisamos ir para Tiago, né? Epístola de Tiago. Se você puder abrir a sua Bíblia em casa, os jovens também já conhecem bem esse texto, né? Tiago, capítulo de número 3, se eu não estou enganado, e a partir do 13º versículo, ele fala sobre essa questão da sabedoria. No versículo de número 14, ele diz assim: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. A sabedoria terrena, pelo que Tiago pontua aqui, é aquele tipo de sabedoria que as pessoas têm, egoísta, que querem, hoje o mundo chama assim de pessoas espertas, né? São os espertalhões, que querem adquirir vantagem em tudo. Então, o que ele faz é com sentimento de egoísmo, de presunção, de soberba. Já a sabedoria que vem do alto, Tiago pontua aqui que ela é pura, pacífica, moderada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E ele diz que o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, a sabedoria que vem do alto, como a própria expressão fala, ela vem de Deus. Deus é quem dá. E o próprio Tiago fala, aqui no capítulo 1, versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente e não lança em rosto e ser-lhe-á dado. Então, tem até uma pergunta, né, que como a gente se adquire essa sabedoria? É buscando em Deus. Parece que essa sabedoria que vem do alto, ela não é direcionada, que, como bem o senhor falou, ela não é egoísta, e que, portanto, quando ela vem no intuito de beneficiar aos outros, né, servir de alguma maneira, né? Justamente. Há um comentário aqui que diz assim: Tiago descreve a sabedoria que vem do alto como uma sabedoria divina. Essa sabedoria é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia. E essa sabedoria demonstra por uma vida de boas obras e é caracterizada pela mansidão, justiça, através do comportamento da pessoa. Então, a pessoa que é sábia aos olhos de Deus, que recebe essa sabedoria de Deus, as suas ações sempre vão beneficiar os outros. Hoje em dia, há um pensamento no mundo, lá fora, né, graças a Deus, no meio da igreja, eu acredito que não existe isso, e tudo que você faz, você pensar primeiramente em si. Se é bom para você, faça, não importa se vai atingir as pessoas que estão ao seu lado. Então, o crente que tem a sabedoria, a pessoa que tem a sabedoria que vem do alto, ela vai pensar nos outros, nas suas ações. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um para o que é do próximo. Então, a pessoa que tem essa sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, ele vai agir de maneira a beneficiar o seu próximo, as pessoas que estão ao seu redor. Pastor, a gente já tem uma pergunta aqui também com Emily Andriele, da área 63. Onde é que está a Emily? O microfone, passa aí para ela. Pai do Senhor, Emily. Pai do Senhor a todos. Amém. A minha pergunta é: qual a primeira atitude a tomar para alcançar a sabedoria? A primeira atitude a tomar é a busca. Provérbios capítulo 2 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Aí ele diz: e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares,
Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, o sábio aqui, Salomão, ele pontua algumas coisas importantes. Primeiro, você está atento a ouvir os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. E segundo, ele diz, se a buscares, se clamares por sabedoria. Ele fala de oração. Então você ora, busca através da oração, leitura e prática da palavra de Deus. E ter isso como uma prioridade. Porque veja que ele diz aqui, se você buscar da mesma forma que busca a prata e o ouro. Se você disser a alguém, olha, tem um pote de ouro enterrado debaixo daquele pé de coco. Todo mundo sabe que o coqueiro tem uma raiz que é difícil de ser arrancada, né? Mas se você disser a alguém que ali tem um pote de ouro, ele vai pegar uma pá, uma enxada, um enxadeco e vai cavar até achar. Então, ele diz aqui, você tem que buscar a sabedoria com essa mesma intensidade, com esse mesmo propósito, de como se você quisesse encontrar uma riqueza material. Mas ele disse, busque a sabedoria com a mesma intensidade que você busca o ouro e a prata. É engraçado que quem estava escrevendo tinha propriedade de fala, né? Propriedade de causa, né? Porque ele dá mais valor, o Salomão, né? A gente falando de Salomão, né? Ele dá mais valor na hora que ele poderia pedir qualquer outra coisa. Exato. Né? No início, a gente vê no início do reinado dele, ele vai, tem aquele sonho e tudo mais e tal. E aí Deus pergunta a ele, o que é que você quer? Ele para e pergunta, eu quero sabedoria. Aí Deus olha, acha interessante o pedido dele, só vou lhe dar sabedoria. E por causa disso, porque você não pediu ouro, prata e tudo mais, eu vou lhe dar tudo isso, ouro, prata e etc. Ou seja, ele valorizou mais a busca da sabedoria do que qualquer outra coisa. Aí ele pega e escreve dizendo isso, se você buscar e tudo mais diligentemente, dessa forma. É muito bonita essa história de Salomão, né? Porque ele era jovem na época, né? Quando ele assumiu o reinado. Isso. Talvez a idade de algum de nós jovens que estamos aqui. Vamos botar algum de nós. Algum de nós. E ele poderia pedir qualquer coisa a Deus. Os jovens, ele é cheio de sonhos, né? Cheio de projetos. Então Salomão poderia pedir muita coisa a Deus ali naquele momento. Mas ele disse a Deus, eu quero sabedoria, porque eu sou uma criança. Eu não sei como lidar com o governo de uma grande nação como é esta. E como o Senhor falou, Deus se agradou tanto, né, daquela decisão de Salomão, que deu não somente a sabedoria, mas a riqueza, a glória e muitas outras coisas. Então Deus ele se agrada quando vê alguém buscando a sabedoria. Porque a sabedoria não é algo para benefício nosso. Quem é beneficiado com a sabedoria de alguém não é essa própria pessoa, é quem está ao redor dela. Lembra quando a rainha de Sabá esteve lá? Ela disse o que a Salomão, bem-aventurados são os teus servos, que ouvem as tuas palavras de sabedoria. Bem-aventurados são aqueles que estão perto de alguém que tem sabedoria, porque eles é quem são diretamente beneficiados pela sabedoria daquela pessoa. Acho que eu lembro até aquele exemplo que Salomão julgou, né, as duas mães, em que o bebê falece de madrugada, né, e ele tem que decidir o que é que vai fazer com o outro bebê. Pela sabedoria dele, aquela mãe que estava correta, ela foi beneficiada, né? Nada aconteceu com o filho dela. E o senhor falando sobre sabedoria, eu fiquei pensando no versículo que a gente abriu o programa, que fala, né, que há caminhos que ao homem parece ser bom. A sabedoria também, ela traz discernimento, né, pastor? Que faz a gente identificar o que é o melhor aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens. Exato, porque uma pessoa sábia, ela tem a sua vida pautada na vontade de Deus. Quando o texto que até o presbítero leu, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se eu tenho o temor de Deus, então já é o começo da sabedoria. Então, a minha vida ela vai estar pautada sempre na vontade de Deus. Então, todas as minhas decisões vão estar de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus para a minha vida. Então, uma pessoa sábia, ela dificilmente erra. Eu não estou dizendo que ela não erra, estou dizendo que dificilmente ela vai errar em uma decisão, em uma escolha. Porque se ela tem dois caminhos a seguir,
ela não vai escolher de acordo com a sua vontade, mas ela vai escolher de acordo com a direção de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Ainda que para ele diz, eu queria ir pela direita, mas Deus está me guiando por aqui, então eu vou por aqui, porque aquela é a vontade de Deus para mim. Deixa eu ter mais uma pergunta aqui com o Eduardo Gabriel, da filial de Araçoiaba. Onde está o irmão Eduardo? Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos. Amém? Como um jovem pode buscar a sabedoria que vem de Deus sem confundir-se com a sabedoria que há no mundo? A sabedoria, né, que vem de Deus, a gente pontuou aqui, ela é diferente da do mundo. A do mundo, Tiago disse, que a gente leu aqui, que ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Essa sabedoria do homem, a sabedoria que vem da terra, por ela ser animal, o que é que a gente entende por animal? O animal, ele age por instinto, não é isso? Ela é terrena porque só está presa às coisas da terra. E é diabólica porque muitas vezes ela é egoísta, ela é maléfica e ela é maldosa. Então, quando a gente vai buscar a sabedoria, se ela estiver alinhada a uma dessas três coisas, que só me faça pensar em coisa da terra, que me leve a agir por instinto natural e que eu não leve em consideração o bem-estar de outras pessoas, essa é terrena. Então, o jovem ou qualquer pessoa, né, de qualquer idade, ele precisa buscar esta sabedoria que vem do alto, levando em consideração que tudo aquilo que é egoísta, que é presunçoso, que é avarento, que é maldoso, que é maléfico, isso deve ser deixado de lado. Então essa é a sabedoria terrena que a gente precisa desprezar. Porque todo mundo tem um pouco disso. Todo ser humano tem. Sim. Né? Então, quando a gente vai buscar que vem do alto, a gente precisa dizer a Deus, pedir a Deus, que Ele nos conduza a comportamentos, a atitudes, a ações que vão ser benéficas para outras pessoas, que edifique outras pessoas, que abençoe a vida de outras pessoas e, principalmente, que a nossa vida esteja pautada dentro dos planos e da vontade de Deus para a nossa vida. Eu acho que, inclusive, uma outra coisa que a gente poderia usar como parâmetro para definir ou discernir o que é de Deus, ou a sabedoria vinda de Deus e da terrenal, é a própria palavra, né? Porque, por exemplo, a gente vê refletida a sabedoria humana. Os dizeres, ditados, eles dizem a sabedoria humana diz tal coisa. Isso. Por exemplo, vingança é um prato que se come frio. Isso vai, assim, diametralmente oposto à palavra, né? Você não vê a palavra endossando em nenhum momento, pelo contrário. Ela diz que a gente não deve se vingar. A vingança, ela vem de Deus. Perfeito. Dentre outras, né? Você vai analisando os dizeres e tudo mais, tá? Você vai vendo que muita coisa do que está na sabedoria humana é humana, de fato, né? É desprezível. Exatamente. Jogar fora, né? Tem um resumo aqui que eu acho que pode ajudar a fechar um pouco essa temática. Diz assim: portanto, para Tiago, a verdadeira sabedoria não é apenas intelectual ou teórica, mas é demonstrada na prática, na forma como alguém vive e trata os outros. Essa sabedoria divina é um dom de Deus, manifesta-se através de uma vida justa e é evidenciada por atitudes de paz, misericórdia e sinceridade. Então, é algo que vem de Deus, é um dom de Deus. Agora, a gente precisa diferenciar também o dom da palavra da sabedoria, que já é outro mistério. Que, como não tem na assunto, não vou catucar não para a irmã. Acho que alguém vai perguntar mais tarde, viu, pastor? Amém, pastor. A gente vai fazer só uma breve pausazinha, que a gente vai começar o primeiro quadro de hoje, que é o quiz bíblico Quem Sou Eu? Roda a vinheta. Você aí de casa já conhece como é que funciona esse quadro. A gente vai dar 3 dicas para eles e eles vão ter que descobrir quem é esse personagem que a gente está falando, tá certo? Vamos começar por quem veio de mais longe, né? Filial de Araçoiaba. Estão com o microfone aí? Passa aí o microfone. A gente pode dar até 3 dicas, tá certo? Mas se vocês quiserem arriscar na primeira, é porque a Bíblia tá on aí, tá certo? Vamos lá. Quem sou eu? Tela com a primeira dica. A minha história começou mais tarde que o convencional. Que dica, né? Querem a tela 2? Apesar de tudo o contrário, Deus me fez uma grande promessa. Olha. Quer responder?
Passa aí o microfone. Diz teu nome. Stephanie, Pai do Senhor, Amém. Abraão. Tem certeza? Tenho certeza. E o Senhor me fez pai de uma grande nação. Olha aí. Tela com a resposta, Abraão. Muito bem. Um pontinho aí para Araceaba. Vamos para a área 63. Vamos ver se estão afiados também. Tela 1. Tive o privilégio de conhecer as Escrituras cedo. Tem 3 dicas. Querem a segunda? Apesar de meu pai não ser judeu. Pai do Senhor, Amém. como Elias, Timóteo. O pessoal hoje veio afiado. Tela 3. Minha mãe e minha avó foram muito importantes em minha formação. Tela com a resposta, Timóteo. 1 a 1. Tá pegando no auge, pessoal. Querem desempatar? Pra gente fechar esse primeiro quadro. Vamos lá, vou lançar e quem souber, levanta a mão para pegar o microfone. Tela 1. Sou uma importante matriarca dos judeus. Tem várias, né? Tem várias, né? Tela 2. Meu marido trabalhou 7 anos antes de casar-se comigo. Olha, cuida. Alguém quer arriscar? Passa lá o microfone. Diz teu nome. A paz do Senhor a todos. Amém. Meu nome é Maxwell Raquel. Querem ajudar aí? Ajudem, ajudem. Vai, foi emoção, foi emoção. Mas, Tela 3. Vendo o Senhor que eu era desprezada, Ele fez com que eu pudesse ter filhos. Você pulou mais 7 anos. Ajuda aí, cadê a ajuda? Pai do Senhor, Amém. foi Lia. Tem certeza? teu nome? Meu nome é Amanda. Foi Lia. Tela com a resposta, Leia ou Lia. Muito bem. Ele começou a resposta e tu concluiu. Muito Foi bem. feito pra isso mesmo, pra você cair na casca de banana. Muito bem. Terminou então a área 63 com 2 pontos, Araceaba com 1, mas tem mais daqui a pouco. E agora a gente vai para um rápido intervalo, né? Você sabe que intervalo significa o quê? Que você fica aí sentado, esperando voltar, né? E antes da gente ir para o intervalo, a gente vai de louvor com a cantora Maíra Carvalho. Não sai daí não, daqui a pouco a gente volta. Dono do universo, o Criador dos céus, Alfa e o Ômega, princípio e o fim, Senhor dos senhores, o guarda de Israel, autossuficiente, sempre existiu. Governa o universo e tudo que nele há. Quero neste instante o teu nome proclamar, pois ele é digno, digno de honra, glória e louvor. E eternamente ele é Senhor, pois ele é digno, digno de honra, glória e louvor. E eternamente ele é Senhor. Não há nada comparado a ele, não há ninguém superior a ele. Ele tem todo o poder e não há nada que não possa fazer. Não há nada comparado a ele, não há ninguém superior a ele. Ele tem todo o poder e não há nada que não possa fazer. Você pode cantar comigo agora, pois ele é digno. Ele é digno da nossa adoração, nosso louvor. Faz sua mãe e cante assim. Pois ele é. Adore a Deus. Digno de honra. E eternamente ele é Senhor. Pois ele é
Espaço Jovem está de volta e a conversa está muito interessante. Não sai daí, continua acompanhando a gente. A gente está conversando sobre o tema No Caminho da Sabedoria. E para isso estamos recebendo o evangelista Marcelo Tavares. E já voltando, pastor, aqui a nossa conversa. Amém. A gente queria perguntar, pastor, como é que a gente poderia definir o temor do Senhor, como define lá em Provérbios? Tem muitas especulações, né, sobre essa frase, temor do Senhor. O que é que a gente poderia falar sobre isso? Amém. Vai ficar se tremendo, não. Porque tem gente que interpreta assim, né? Muitas pessoas entendem temor como medo, né? Isso. Um pavor. Mas em momento algum a Bíblia, ela tenta sequer induzir-nos a ter medo de Deus. Deus, ele é nosso Pai, é nosso Criador. Ele é essencialmente o amor, né? A Bíblia diz, Deus, ele é amor. Entretanto, ele é santo também. E essa questão do temor, ela está alinhada à nossa reverência diante de Deus, ao respeito à pessoa de Deus, né? A sua pureza, a sua santidade, a sua glória, a sua majestade, a sua grandeza. Temor ali pode ser intercambiado por reverência, então, no caso, a reverência do Senhor, né? E justamente, Provérbios, ele apresenta esse temor como um respeito, né? Como essa reverência, uma santa reverência diante da presença de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Refere-se a uma atitude reverente e respeitosa em relação a Deus. Quando Deus ele disse a Moisés, por exemplo, ali no deserto, tira as alparcas, porque a terra em que tu estás pisando é uma terra santa. Aquela expressão, tira as sandálias, era uma expressão de respeito. Moisés, respeita o ambiente, porque eu santifiquei o ambiente pela minha presença. Então, essa questão do temor a Deus está alinhada a essa santa reverência e respeito diante dele. Coisa que a gente vê muito pouco hoje, especialmente as pessoas do mundo, né? Que falam de Deus como se estivesse falando de uma coisa qualquer, né? As pessoas perderam, muitas, né? Esse respeito a Deus. Eu acho interessante, inclusive, frisar isso aqui no programa, porque a gente tem visto hoje em dia talvez fosse exaustivo falar das mídias sociais, mas vamos recorrer a elas novamente, né? As mídias, nos meios de transmissão, outros, né? Graças a Deus, a nossa Rede Brasil não, mas outros por aí afora. A gente tem uma dificuldade grande em ver, parece que o nome de Deus é citado em vão a todo momento, inclusive o nome de Deus não pode ser citado em vão, é temor, né? Parte do princípio do temor. E é banalizado, né? O Evangelho, a Bíblia, os princípios, as crenças, o que a gente pensa e tudo mais. Isso começou com a desconstrução do respeito, né? Por exemplo, há alguns anos atrás se alimentava a questão do respeito às autoridades, às pessoas mais velhas. Então, se eu tenho respeito por uma pessoa que eu não conheço, mas que ele é mais velho do que eu, então imagine em relação a Deus. Então, antigamente se alimentava essa questão do respeito, enquanto que hoje, como o senhor pontuou, não querendo ser exaustivo em demonizar as mídias sociais, mas é o meio de maior propagação, né, da informação e que tem normatizado o comportamento das pessoas. Muitas pessoas hoje em dia se comportam com base no que vê nas redes sociais, né? Tudo que rege a vida em sociedade hoje passa pelas redes sociais. Então, você vê crianças, adolescentes que não respeitam seus pais, os professores, as autoridades militares, autoridades civis. Então, se há essa perda de respeito nessa camada da sociedade, então se há uma perda de respeito em relação a Deus também. Porque as pessoas tratam as coisas de Deus como se fosse algo banal. Ridicularizam o nome de Jesus, ridicularizam a fé, ridicularizam a Bíblia Sagrada. Então, qual é o respeito que a pessoa vai ter a Deus se ela não respeita a palavra de Deus? Está entendendo? Então, a sociedade hoje sem Deus é regida por Satanás, com certeza, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, tem alimentado essa falta de temor, essa falta de reverência, essa falta de respeito em relação a Deus. Eu me recordo na minha infância, mesmo quem não era evangélico, quem não
tinha a crença em Deus, como você falava, mas tinha um respeito pelas coisas de Deus. Quando você ia pregar o evangelho, as pessoas respeitavam. Na igreja, ninguém entrava na igreja para perturbar, para causar algum tipo de escândalo. As próprias pessoas recriminavam quem tentava fazer isso. Mas hoje em dia, perdeu-se isso, né? Infelizmente. E o livro de Provérbios, ele foi escrito há tanto tempo, né? Como é que ele continua ainda tão atual? Como é que a gente olha para ele, olha para o nosso dia a dia e vê ele perfeitamente aplicável? Provérbios é o livro da sabedoria, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de ler o livro de Provérbios, porque ele traz ensinamentos diários, né? Parece que quem escreveu Provérbios escreveu ontem. É verdade. Na verdade, parece que ele escreveu ontem. Inclusive, se você quiser mesmo, assim, fica até a dica aí. Fica a dica, né? Hashtag. Você pode ler ele durante todo o ano, todos os meses você pode ler Provérbios, 12 vezes no ano, né? Exatamente. Ele tem 31 capítulos, então você pode ali medir todo mês, né? De janeiro até dezembro. E são capítulos curtos, né? São capítulos Não curtos. são muito longos para... Não sei se a expressão é os preguiçosos de plantão. Quando vê um capítulo da Bíblia que tem, assim, 60 versículos... Salmo 119, quando chega, trava, né? Tudinho aí. Passa dele. Mas voltando à pergunta da irmã Camila, o livro de Provérbios, ele diz aqui, um comentário assim que eu fiz, continua a nos ensinar mesmo após milhares de anos. Aí, por algumas razões fundamentais. Primeiro, a sabedoria é universal e atemporal. A sabedoria nunca fica velha. Ela se aplica em qualquer época, né? Do passado, do presente, e se aplicará no futuro. Se Jesus não voltar, daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui na Terra, mas o livro de Provérbios estará atual. Porque a questão da sabedoria, ela não depende do tempo, não depende das gerações, não depende da cultura, tá entendendo? É por isso que Provérbios, ele nunca fica ultrapassado. Porque em qualquer época, em qualquer cultura, hoje nós somos brasileiros, mas se você for na África, for na Ásia, for em qualquer parte do mundo, pode ser aplicado aquilo que é pontuado em Provérbios. Ele também trata, por exemplo, de fundamentos da natureza humana, né? As questões relacionadas ao comportamento do homem. E isso também nunca fica ultrapassado. Porque o homem que se comportava de uma forma há 200 anos atrás, há 1000 anos atrás, hoje existem as questões comportamentais também. Então, Provérbios, ele sempre vai estar vigente ali, né? Sem nenhum problema. Ele está sempre apontando para essas questões, né? Exatamente. Por exemplo, ele fala aqui sobre orgulho, preguiça, linguagem, importância do autocontrole. E todo tempo tem gente preguiçosa. E engraçado, em toda cultura também, né? Exatamente. Toda cultura você tem esse tipo. Tem gente que não controla as suas emoções e Provérbios ensina a questão do autocontrole. Fala sobre a língua, né, pastor? Fala sobre línguas, fala sobre inveja, fala sobre orgulho. Sobre amizade. Amizade, cuidado com falsas amizades. Questões até de quem é jovem para não se... como é que Provérbios fala? Né? Soberbecer, mas a questão que Provérbios pontua, do rapaz solteiro ficar olhando para a mulher casada, a mulher adúltera. Então, tudo isso... Sobre dinheiro também. Dinheiro, trabalho, tudo isso está dentro de Provérbios e isso sempre vai ser necessário. Perfeito, sim. É verdade. A gente já tem uma pergunta aqui, pastor, com Raíssa Carlos, da filial de Araçoiaba. A irmã Raíssa. Aqui, passa aí o microfone, rapidinho. A paz do Senhor a todos. Amém. A minha pergunta é: como um jovem pode ser sábio, segundo o padrão divino, em uma sociedade que normaliza o pecado? Tudo bem. Eu estou dizendo que ele já era fiador. A sociedade, como é o nome da senhora mesmo que eu esqueci? Raíssa. A irmã Raíssa, ela pontuou, a sociedade, ela normaliza e até institucionaliza o pecado. E o jovem que precisa buscar a sabedoria de Deus para não entender o pecado como algo normal. Porque a sabedoria, ela vai nos fazer, como já falei anteriormente, andar no caminho da vontade de Deus. Então, se algo é pecado,
ele não está dentro da vontade de Deus. Todo o comportamento de uma pessoa sábia, ele vai estar enquadrado na palavra de Deus. Sempre, sempre, sempre. Então, se algo está fora da palavra, o jovem que busca essa sabedoria, ele vai rejeitar. Ah, mas disseram que não tem nada demais. É uma expressão muito comum. Ah, disseram que isso é bobagem, que isso é besteira. Chamar a gente de tolo, de besta. Exatamente. Mas não é nada demais para você. Mas para mim, que quero viver de acordo com a vontade de Deus, isso vai interferir nessa minha relação com Deus. Está entendendo? As pessoas que dizem que o pecado não é nada demais, é porque já estão presas pelo pecado. Mas o jovem que quer buscar uma sabedoria divina, ele vai rejeitar tudo aquilo que vai contra os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Isso é um fato inegociável. Então, se alguém disser para você, não tem nada demais isso, não tem nada demais com base em quê? Com a sua realidade, com os seus princípios ou com os princípios de Deus? Está entendendo? A pessoa que vem com essa conversa de que isso não vai interferir, e o que é pior, uma vez uma pessoa disse assim para mim, será que Deus não vai compreender que eu fiz isso porque eu fui obrigado e não tinha outra opção? Não, Deus não vai entender. Porque o que Deus vai entender é o que Ele já deixou estabelecido na sua palavra. Deus não vai abrir exceções. Deus não é um ser que abre exceções. Eu vou entender que fulano fez isso porque ele não tinha outra opção. Sempre teremos outra opção. Sem dúvida. Sempre haverá uma outra opção. José tinha a opção de se entregar ao pecado com a esposa de Potifar, mas ele também tinha a opção de não se entregar. E ele optou por não se entregar. Ah, mas se eu não me deitasse com ela, ia perder o emprego, ia acontecer isso, ia acontecer aquilo, mas foi o que ele escolheu. Eu vou ser preso, eu vou ser penalizado, mas eu vou ser preso com a minha consciência tranquila. Eu não pequei contra Deus. Exato. Sadraque, Mesaque e Abednego. Tinha duas opções. Eles só colocaram uma para eles. Mas eles disseram, não, eu tenho outra. Eu não vou me prostrar, ainda que eu morra, mas eu vou manter a minha fidelidade diante de Deus. É interessante porque o pessoal esquece, às vezes, que, por exemplo, a prerrogativa para que José saísse de lá não era apenas ele ser lembrado, se você parar para pensar bem, era também que ele era inocente. Ele estava ali sem motivo. Ele não tinha motivo ou razão para estar ali. E José, presbítero, veja que ele agiu com sabedoria. Por quê? José disse à mulher de Potifar, eu não vou fazer isso porque se eu fizer eu vou pecar contra Deus. Isso. O princípio... O temor do Senhor. Tá entendendo? Ele não fez por temor a Deus. Ele não disse assim, eu não vou porque se o meu Senhor descobrir vai me matar. Eu não vou porque eu posso pagar um... Não, ele disse, eu não quero pecar contra Deus. Aí é o temor. Ele agiu por temor a Deus, ele rejeitou o pecado, né? Rejeitou cometer aquele ato terrível com a esposa do seu Senhor. Exato. Eu até li em algum lugar que às vezes as pessoas dizem, mas o Senhor conhece a intenção, mas é a intenção do coração. E não, né? É o que está na Bíblia, o certo é certo, independente da intenção que o meu coração teve no mas, momento. assim, não existe intenção boa para um ato ruim. Isso. Tá entendendo? Ninguém faz uma coisa ruim com boa intenção. Aí estão querendo abusar da nossa inteligência, né? Não, mas o bichinho, ele não quis fazer isso. E por que fez? Tá entendendo? Deus, ele vai julgar as nossas intenções também. Porque tem pessoas, por exemplo, que não fazem, mas queriam fazer. Ou faz com uma outra intenção. Então, Deus, ele conhece a minha ação, mas ele julga a minha intenção. Por que eu quis fazer aquilo? E já diz os antigos, na sabedoria humana, que de boa intenção o inferno está cheio, né? Nisso daí eles estão certos. É verdade. Por exemplo, a gente pode lembrar de usar, né? Ele segurou a arca, né? Quando a gente olha uma visão assim superficial, ele teve uma boa intenção, impedir que a arca da aliança caísse. Porém,
Deus julgou ele, condenou ele, matou ele. Por quê? Porque dentro daquela ação dele havia uma ação desrespeitosa com o sagrado, que já começou tudo errado. Então, tudo que começa errado tende a terminar em tragédia. Tudo que começa fora do plano de Deus, daquilo que é estabelecido por Deus, a tendência é que termine com uma tragédia. Se a arca tivesse sido carregada em cima do ombro dos levitas, como era para ter sido feito, tinha dado tudo certo. Colocou a arca em carro de boi. Já começou errado daí. Né? E algo que estava estabelecido por Deus na sua palavra. Isso. Está entendendo? Foi contra a palavra, fizeram errado, do seu jeito. O famoso perigo da inovação, né? Que Davi disse, esse negócio de levar no ombro, isso é um pensamento meu, não está escrito assim na Bíblia, né? Mas me permita imaginar. Esse negócio de levar no ombro está ultrapassado. Isso foi desde o tempo de Moisés, faz tanto tempo. Vamos inovar? Uma novidade, bota no carro de boi novinho, que nunca carregou nada. É o perigo da modernidade. Eu não estou demonizando a modernidade, pelo amor de Deus. Mas quando se trata das coisas de Deus, não é como eu acho, não é como eu quero, não é como eu penso que tem que ser. Vamos modificar aqui, porque se fizer assim eu acho que vai dar melhor. Mas como é que está escrito? Como foi que Deus estabeleceu? Eu vi uma vez um pastor pregando, ele disse assim, se a adoração é do jeito que eu acho que devo adorar, por que Deus me matou usar? Se eu posso fazer as coisas do jeito que eu acho que tem que ser, por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Está entendendo? Não é como eu quero, não é como eu acho, não é como eu penso, é como está escrito na palavra de Deus. Perfeito. Amém. É isso aí, vem uma pergunta agora por Maxwell Santos, da área 63, ali, lá do outro lado, o microfone transporta lá. Pai do Senhor, Maxwell. Pai do Senhor a todos, a minha pergunta é como agir com sabedoria dentro de um lar onde os familiares não processam a mesma fé? Amém. Quando a pessoa vive, eu vou até um pouco mais além, né, da pergunta do Maxwell, não somente no lar, mas em outros ambientes também, né? Escola, faculdade, trabalho. Nós sempre estamos rodeados de pessoas que não professam a fé em Deus. O apóstolo Pedro, ele ensinando as mulheres que têm marido não crente, ele disse que elas deveriam ganhar o seu marido sem palavras. E isso fala de comportamento. Lembra que eu falei no início que a sabedoria ela vai ser mostrada através do nosso comportamento. Existem pessoas que são muito inteligentes, são prodígios, né? Mas essa inteligência, ela não se revela através das ações da pessoa. Já a sabedoria, não. Ela vai se revelar através das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso comportamento. No começo houve uma pergunta, né, sobre inteligência e sabedoria. Então, a gente vai distinguir essa sabedoria pelas ações da pessoa. E especialmente, irmão Maxwell, quando nós estamos rodeados de pessoas que não servem a Deus. Porque se a gente se comportar mal, isso vai gerar o quê? Escândalo para o Evangelho, para o nome de Cristo. Se nos comportarmos de forma sábia, Deus vai ser glorificado através das nossas vidas. E essas pessoas vão enxergar a obra de Deus em nós. Há quem diga que a pregação mais eficiente não é aquela que eu falo, é aquela que eu demonstro através do meu comportamento. Então, quem está no meio onde há pessoas ao seu redor que não servem a Deus, recai sobre esta pessoa uma responsabilidade muito grande mesmo, entendeu? Então, a forma como você fala, a forma como você se comporta, a forma como você trata as coisas deste mundo, lembrando que você serve a Deus. Então, o seu agir, o seu tratar, o seu comportamento com as pessoas, a forma que você age com o pequeno e com o grande, com o importante e o que não é importante. Então, tudo isso vai demonstrar que você tem um comportamento sábio perante as pessoas. Amém. E aí agora a gente está nessa conversa que está muito interessante, né? Você em casa deve estar curtindo aí, mas a gente vai dar uma pausazinha, porque eles estão a fim de desempatar
Aliás, desempatar não, estão querendo ver aí o resultado, né? Tá na frente, área né? 63. E a gente vai para mais um quadro, né? Que é o Quem Disse a Quem. Vamos lá? Roda a vinheta. É isso aí, Quem Disse a Quem você já conhece, você é aí de casa, os meninos aqui também devem conhecer. A gente vai dizer uma frase e vocês vão dizer quem foi que falou essa frase e para a pessoa que ele falou essa frase. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Tela com a primeira frase, não é? Dá-me filhos, senão morro. E aí, quem sabe? Araçoiaba? Araçoiaba, né? Diz seu nome e a resposta. Paz do Senhor a todos, Raíssa, Raquel, e ela disse a Jacó. Tem certeza, Raíssa? Tenho. Valendo R$50. Não vale dinheiro nenhum, não. Posso perguntar? Posso chamar? Pode. Resposta aí na tela. Raquel disse a Jacó. Isso aí. Muito bem. Então tá quanto? 2-2, né? 2-2. Então volta pra lá pra ver se faz 3. Vamos lá? Tela com a segunda frase. Sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Olha aí, já sabe ali? Pai do Senhor, Amanda, Stephanie da área 63. Foi Noemi que disse a Ruth. Tem certeza, Amanda? Certeza. Rapaz. Vou chamar aqui na tela a resposta, é isso aí. Noemi disse a Ruth, muito bem. 3-2, né? Então vamos para a Araçoiaba de volta para terminar 3-3 e todo mundo ficar feliz. Tá certo? Você tinha que acertar, é claro, para que isso aconteça. Essa é difícil. Essa é difícil. Vocês ficaram com a pergunta mais difícil, né? A frase mais difícil. Vamos lá. Tela com a terceira frase. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Quem foi que disse a quem? Olha aí. Estão olhando. E aí? Eu vou dar uma dica assim, que parece que está difícil mesmo, né? Ou já sabe aí? Está lá em Atos, capítulo 25, versículo 27, lá no final. O rosto deles é de que ajudou muito a informação. Paulo está no meio da história, tal. No caso, Paulo era o prisioneiro, né? Alguém falou sobre ele para outra pessoa. Uma pessoa disse a outro rei. E aí? O pessoal do lado da área 63, sabe? É difícil. Essa é difícil, essa é nível alto, nível alto. Eu nem sei mais que dica dar você. Mas a gente tem... a produção tá dizendo aqui que o rei parece o nome de um doente, tá? Tá bom. Uma doente. Olha aí. Tá na moda, né? Exatamente. Essa pessoa, que era um governante, que Paulo foi até a presença dele. Tá lembrado lá, quando Paulo foi na presença de alguns governantes, que ele defendeu. Aí ele disse para um assim, disse, quisera também que todo mundo fosse cristão. Ele disse, queria eu. Paulo disse, queria eu. Ó potentíssimo. Aí, eu não tenho como acontecer. Eu vou dizer a resposta aí agora. Querem arriscar? Vai arriscar? Arrisca aí. Eu acho que foi o rei Agripa. Agora eu não sei. Ele tá no meio da história. Tá quase certo. Um personagem já apareceu. Uma pessoa disse ao rei Agripa. Perceberam agora por causa da doença, né? Gripe. Tá. Agripa. Uma pessoa disse... Eu falei aqui, ó potentíssimo. Aí ele diz o nome da pessoa. Paulo diz isso. Ó potentíssimo. Querem tentar? Chuta aí. Vou... Eu acho que pode considerar metade da resposta, já que essa era muito difícil, né? Pode ser, produção. Eu vou considerar metade da resposta. Isso é bem difícil, né? Aí, deram ok, tá certo. Vou considerar metade. Foi Festo que disse a Agripa.
né? E a todos os presentes na ocasião. Lembram que Paulo disse, ó, potentíssimo festo, quisera eu e tal. Lembram não? Estou lembrando agora. Vocês de casa lembram. É isso aí. É isso aí. Acabou, 3-3, né? É, 3-3. Todo mundo feliz. Considerado, todo mundo ficou alegre. Amém. A gente agora vai para um breve intervalo, mas não sai daí, que é bem rapidinho. Mas antes a gente vai de louvor com a cantora Maíra Carvalho. Vamos louvar? Me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a tua acabar. E se precisar, não preciso formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a tua acabar. Vamos lá? E se não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre ele quer. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade. Eu quero intimidade. Eu posso ouvir a sua voz adorando este Deus aqui? E se precisar, é só chamar. Espaço jovens, jovens no coração de É isso aí, o Espaço Jovem já está de volta e nós já estamos no nosso último bloco. Né? Eles ficam consternados, assim, é uma coisa incrível, porque a conversa está muito boa, né? E a gente está aqui com o evangelista Marcelo Tavares. Ele também olhou para o lado assim e disse, já? Agora? Já terminou? Já estou a fim de responder mais, meu irmão. E nós vamos dar continuidade à nossa conversa, pastor, já perguntando aí como é que a gente sabe que a gente está fazendo a vontade, a gente está agindo com sabedoria e fazendo a vontade de Deus. Como é que a gente pode discernir isso? Discernir, né?
Eu vou voltar, eu acho que algum dos jovens fez uma pergunta e mencionei que todas as nossas ações, elas devem estar alinhadas com a palavra de Deus. Então, eu sei que eu estou fazendo algo de forma sábia e dentro da vontade de Deus quando essa minha ação ela está alinhada à palavra de Deus. Em segundo lugar, eu posso pontuar também que é quando nós sentimos paz naquilo que a gente está fazendo. Se a gente vai fazer algo que traz inquietação, traz perturbação, traz uma preocupação excessiva e a gente não se sente em paz com o que está fazendo, isso é um sinal de que não está dentro da vontade de Deus. Mas dentro desse princípio também precisamos tomar cuidado. Existem pessoas que estão com a sua consciência já cauterizada. E diz assim, mas eu não estou sentindo reprovação de Deus porque já está com a mente cauterizada, né? E essa paz, ela não é uma paz humana, é uma paz que é comunicada pelo Espírito Santo a nós. O Espírito Santo, ele nos faz sentir que nós temos paz naquilo que a gente está fazendo. É como se o Espírito Santo dissesse para mim, isso que você está fazendo está agradando a Deus. Isso que você está fazendo está na vontade de Deus. Então, é necessário ter uma comunhão muito verdadeira, né, com o Espírito Santo. Porque tem gente, eu tenho comunhão com Deus, mas na verdade não tem. Né? Então, quando nós desfrutamos dessa comunhão, aquilo que a gente faz, o Espírito Santo comunica pra gente. Deus está se agradando. Então, a gente sente aquele refrigério, né, na nossa alma, no nosso coração. E a gente sabe que Deus está no negócio, né? É uma linguagem pentecostal, né? Deus está no negócio. Deus está se agradando. E em terceiro lugar, eu posso pontuar o fruto daquela minha ação. Aquilo que eu estou fazendo está gerando bons resultados, está gerando bons frutos. Deus está sendo glorificado, está tendo edificação. Então, se edifica aquilo que eu estou fazendo a alguém, Deus está sendo glorificado, então é muito provável que essa minha ação está sendo... Aliás, é uma das principais formas de se conhecer alguma atitude, alguma coisa pela palavra de Deus, é justamente pelo fruto que ela produz, né? Alguém e tudo mais, e as minhas ações também, se ela produz frutos para a glória de Deus, né? E o próprio Cristo, ele disse, né, que você não pode colher frutos bons de uma árvore má. Ele disse que uma árvore boa não dá frutos maus. Então, Jesus sempre vai na contramão do mundo, né? Mas aquela pessoa é tão boa, mas fez algo mal. Então, Jesus disse, não pode uma árvore boa dar frutos ruins. Veja, quando Cristo diz assim, não pode, porque não tem, Jesus está dizendo, não tem condições de alguém que é bom, é essencialmente bom, fazer algo mal. Não tem como. Amém, pastor. E qual, se o senhor puder destacar 3 características de um jovem que está trilhando o caminho da sabedoria, quais seriam assim, as 3 características que a gente poderia ressaltar? Eu poderia pontuar a primeira, o temor. A segunda seria a humildade. E a terceira seria o domínio próprio. Um jovem que tem temor de Deus, que é humilde a ponto de entender que precisa aprender. Eu estava tentando encontrar, presbítero, quando o senhor falou de Salomão, a humildade dele. Quando ele pediu a Deus sabedoria, isso reflete humildade. Isso mostra a simplicidade e a dependência dele em Deus. É porque ele podia ter dito, eu sou filho de rei, um dos melhores reis aqui de Israel, tal, né? Grande vencedor, preciso de nada, né? Como quem disse, eu vi meu pai governando, então já sei como é que é. Já sei o que fazer, né? Olha, pensa uma coisa que me deixa aperreado, vamos ser bem nordestino, né? Aperreado. É quando eu vou dar uma orientação a alguém, e ele diz assim para mim, eu já sei como é. Olha que eu fico preocupado. Porque geralmente esse que diz assim, eu já sei como é... Ele geralmente não sabe. É o que faz as coisas erradas. Isso revela a falta de humildade, de você orientar, de você escutar. E ainda que você saiba realmente o que tem que ser feito. Mas se alguém está lhe orientando, escute,
a orientação. Isso é sinal de humildade. Né? Mas quando você vai começar a dizer, não precisa dizer não que eu já sei. Aí quando você vê, ele faz as coisas erradas. E um jovem que tem autocontrole, o fruto do Espírito, né? É o domínio próprio. Aquele que sabe controlar as suas ações, aquele que é moderado. Então, quem tem essas qualidades, isso demonstra uma vida sábia. É isso aí, pastor. E, inclusive, a gente tem uma outra pergunta aqui, dessa vez pela cantora. Nossa irmã Maíra, ela quer fazer uma pergunta aqui. Pode ficar à vontade. Pastor, a gente sabe que existem as múltiplas inteligências, mas sobre a sabedoria, né? Nós, como cristãos, queremos saber se existem outros tipos de sabedoria ou só é uma suprema, é a única, sabe? Entendi. A Bíblia, ela apresenta pelo menos 3 formas, eu posso dizer assim, de sabedoria. A gente falou bastante hoje aqui sobre a sabedoria terrena, que é a sabedoria humana. E Tiago, ele diz que essa sabedoria terrena é aquela que é animal, demoníaca. E qual é a característica dessa sabedoria? Essa sabedoria é caracterizada por atitudes egoístas, motivações que não vêm de Deus, mas que são baseadas nos desejos humanos e nos impulsos mundanos. São aquelas pessoas que agem, que têm atitudes que vão beneficiar a si próprias apenas, né? É o egoísmo. Pessoas que agem de forma que prejudica outras pessoas. Tem, por exemplo, no mundo da criminalidade, às vezes a gente vê pessoas que cometem crimes e diz, rapaz, como é que ele pensou isso? Como é que ele imaginou aquilo? É a maquinação do mal. Existe a sabedoria que vem do alto, que Tiago pontua também, que é uma sabedoria divina. Ela vem de Deus. Tiago disse, quer sabedoria, peça a Deus. E qual é a característica dessa sabedoria? Ela é demonstrada por uma vida de boas obras e é caracterizada pela mansidão, pela justiça e pelo comportamento pacificador. Essa é a sabedoria que vem do alto. É a que Deus deu a Salomão. E ela se revela na nossa vida diária. Diariamente a gente pode utilizar dessa sabedoria. Já o apóstolo Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios sobre o dom da palavra da sabedoria. Que aí é um dom espiritual. Esse dom, ele se revela de forma específica, em momentos específicos, para solucionar problemas de grande proporção. Então Deus, ele vai dar à pessoa, naquele momento, uma direção sábia para se tomar. Por exemplo, quando no começo da igreja primitiva, houve uma contenda entre as mulheres no que diz respeito à distribuição dos donativos. Isso. E elas foram reclamar aos apóstolos porque as mulheres que eram gregas estavam sendo menos favorecidas do que as hebreias. E aí veio a direção dos apóstolos. Ali foi o dom da palavra da sabedoria. Disse, escolham dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que nós vamos constituir sobre esse importante negócio. Então, pela direção que Deus deu aos apóstolos, agiram com sabedoria e o problema foi resolvido. A igreja continuou crescendo, abençoada. Então, ali foi o dom da palavra da sabedoria. Acaba vendo no livro de Atos, principalmente, né? Mas nos outros também, você vê várias manifestações disso acontecendo, né? O senhor mencionou o apóstolo Paulo no bloco anterior, quando ele estava naquela viagem para Roma. Ele deu uma palavra ao capitão, né? Essa viagem vai trazer problemas, é melhor a gente não ir. Ele desconsiderou a palavra de Paulo e teve um bocado de problema. Exato. Estevão, quando estava pregando aquele discurso cheio de sabedoria, que a Bíblia diz que não puderam resistir à sabedoria de Estevão. Então, o dom da palavra da sabedoria, ele é específico e é sobrenatural. E ninguém pode resistir àquela sabedoria. Ele se manifesta justamente em situações que, assim, são insolúveis, assim, aparentemente humana, né? Humanamente falando. E aí o Espírito Santo vai lá e abre a porta. E aí a sabedoria é dada naquele momento para a solução da situação. É uma sabedoria sobrenatural, né? De Deus na vida da pessoa. Interessante. Também temos outra pergunta aqui, pastor, com a Amanda Stephanie, da área 63. Pai te ama, Amanda. Pai Senhor, pastor. Amém.
A minha pergunta é como agir com sabedoria nos momentos de provação? Amém. Para responder a pergunta da jovem Amanda, eu vou utilizar uma história bíblica de uma mulher, né, a Sunamita. Ela é um exemplo, né, de uma sabedoria em um momento de dificuldade. Nós temos É natural o ser humano se desesperar em momentos difíceis, em provações. A gente que é pentecostal, né, quando está passando por uma tempestade, pelo vale, né? Eu te falava essa situação difícil. Situações difíceis. De perder o controle. Mas quem age com sabedoria, primeiro ele não se descontrola na hora da prova. O crente que tem essa sabedoria dada por Deus, ele sabe que a provação faz parte da nossa jornada. O apóstolo Pedro, ele disse assim: não estranheis a ardente provação que vocês estão passando. Então, o crente sábio, quando a prova vem, ele já sabe que há um propósito naquilo. Ele já sabe que há uma finalidade. Então, ele não vai se desesperar, ele não vai murmurar, ele não vai maldizer a Deus. A mulher de Jó disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Jó se comportou de forma sábia durante aquela provação. Ele não vai ficar reclamando das coisas, ele vai buscar a Deus em oração, ele vai se colocar na vontade de Deus. A gente vê Jesus também: se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas todavia seja feita a tua vontade. Então, o crente sábio, ele vai se colocar dentro da vontade de Deus. Então, na hora da provação, o agir com sabedoria é confiando em Deus, esperando em Deus e glorificando a Deus no meio da sua provação. Quando eu digo glorificando a Deus, não é que a pessoa vai ficar na prova, glória a Deus, não é isso. É glorificar através das suas ações e das suas atitudes. Sem desespero, sem agonia, né? Porque quando a gente se desespera, querendo ou não, a gente está passando uma mensagem de que não estamos confiando em Deus. Não é isso? Quando Jesus estava com os discípulos no meio do barco, no meio da tempestade, eles se desesperaram. O que foi que Jesus perguntou a eles? Por que vocês estão inquietos, homens de pequena fé? Então, quando a gente se inquieta, se perturba no meio da provação, a gente está passando para Deus uma mensagem que não estamos confiando nele. E que não estamos acreditando no poder de Deus de reverter aquela situação. Entendendo? Esse é o problema do desespero na hora da provação. Então, uma atitude sábia, recapitulando, isso, é demonstrar confiança em Deus, fé em Deus e esperar no tempo e na vontade de Deus para trazer a solução àquele problema. Isso aí. Amém, pastor. Também temos outra pergunta aqui, com Fernanda Maria, também de Araçoiaba. A irmã Fernanda? De Araçoiaba, né? Que ela foi da área 63. Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor, pastor. A minha pergunta é: por que a Bíblia ela precisa ser a nossa maior fonte de sabedoria? Glória a Deus. A Bíblia, ela precisa ser essa fonte porque ela revela a Deus para a gente. Então, tudo que a gente quer saber sobre Deus, a gente vai buscar na palavra de Deus. A Bíblia, ela é a revelação de Deus para a gente. Ela é a inspirada, inerrante, infalível e imutável palavra de Deus. Então, sempre que a gente precisar de qualquer coisa relacionada a Deus, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada. Então, é por isso que a gente precisa amar a palavra, ler todos os dias a Bíblia Sagrada, meditar na Bíblia Sagrada, estudar a Bíblia Sagrada, e nela nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos a respeito de Deus. E praticar a Bíblia, né? Exatamente. Praticar ela é o fundamental, né? Para que as ações da gente sejam sábias e tudo mais, né? Inclusive, só ressaltando, o pessoal que está de casa, né, pastor? A gente não está aqui dizendo que você só vai ler a Bíblia, assim. Você vai buscar outros livros, existem outros livros interessantes e tudo mais que podem lhe acrescentar sabedoria, etc, enfim. Mas a Bíblia é o supremo, né? A Bíblia é a fonte principal, assim. Nada pode fugir dela, digamos assim, nem contrapô-la.
né, de maneira direta, né? Porque todos os livros que nós lemos, eles vão nos trazer conhecimento, a inteligência, não é isso? Que a gente adquire através da leitura, do estudo de outros livros. Porém, todos esses livros, eles têm uma régua de medir, que é a Bíblia. Se esse livro que eu estou lendo, ele se contrapõe à Bíblia, esse livro para mim é descartado, né? Ele pode servir para conhecimento, é isso? Mas a minha vida, porque o que é que a gente aprende lá desde o início da nossa caminhada? Que a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Todas as nossas ações, elas são regidas pela palavra. Então, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou realizar, tem que estar na palavra. Se não estiver nela, não faz sentido. Perfeitamente. E, pastor, se eu pudesse deixar aquela reflexão para quem está em casa, né, nesse momento, agora no final do programa, se eu puder deixar essa reflexão, o pessoal que está em casa está pedindo essa sabedoria, né, ou está necessitando, está vendo as situações ao redor acontecendo e precisando de um momento, de uma palavra, enfim, o que é que o senhor poderia deixar? Amém. Queremos louvar a Deus, né, por esse privilégio de poder estar aqui participando do Espaço Jovem e com este tema que é tão importante e necessário para todos nós. Uma vida de sabedoria, ela vai nos levar, nos conduzir a glorificar a Deus. E eu sei que você, né, que está em casa, assim como eu também, como todos nós que estamos aqui, precisamos ser sábios, porque todos os dias nós somos desafiados. Todos os dias nós enfrentamos situações, todos os dias o inimigo nos confronta, todos os dias nós precisamos demonstrar que estamos perto de Deus. E esta sabedoria que vem do alto, nós vamos buscar, nós vamos procurar por ela. E Deus, Ele deixa esta sabedoria à disposição de cada um de nós. Talvez você possa estar dizendo, mas eu nunca vou alcançar uma vida sábia. Mas você pode, você vai conseguir se você buscar na fonte correta, que é Deus, que é a palavra de Deus. Então busque, se dedique, não tenha nenhum obstáculo, não permita que algum obstáculo lhe impeça de alcançar esta sabedoria que Deus Ele quer lhe dar gratuitamente, diz a palavra, e Ele não lança em rosto. Deus não vai, como a gente fala aqui no Nordeste, jogar na sua cara que Ele lhe deu, porque Ele vai lhe dar para que você a utilize para a glória do nome do Senhor. E essas situações e circunstâncias que você acha que não tem saída, que não tem como ser resolvida, Deus vai te dar a direção, Deus vai te dar a orientação, Deus vai mostrar a você a forma certa de fazer, a hora certa de fazer e o resultado que será glorioso para Deus ser exaltado na sua vida e você colher os bons frutos das suas boas escolhas para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você poderia orar pela gente, pastor? Amém. Vamos orar, né? Agradecendo a Deus por tudo que Ele nos concedeu. Amém? Quero, antes de orar, se o senhor me permitir, enviar uma saudação a todos os jovens, né, e adolescentes ali da área 65, lá no Curado, né, que com certeza estão acompanhando a programação do Espaço Jovem. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Amém? Oremos. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero Te louvar, Senhor. Quero Te adorar pelo Teu grande e infinito amor para conosco, pelo privilégio que nos desse de estar compartilhando da Tua palavra neste momento, Pai. Deus, eu quero Te suplicar que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada jovem que está aqui presente, de cada jovem que está acompanhando esta programação, do casal, o presbítero André e a sua esposa, irmã Camila, da cantora, irmã Maíra Carvalho, os músicos aqui presentes, que todos nós, Senhor, possamos colher frutos maravilhosos
da sabedoria que o Senhor tem para conceder a cada um de nós. Nos ajuda a buscar, Senhor, esta sabedoria. Nos ajuda a clamar, a alçar a nossa voz e a estar com o coração aberto, disposto e disponível, Pai, a receber daquilo que o Senhor tem para nos conceder. Ajuda, fortalece, abre caminhos novos para cada um, Senhor. Deus eterno e poderoso, nós te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. E já com a tristeza no coração, a alegria pelo tema que nós falamos, mas a tristeza no coração que nós já estamos nos despedindo. A gente quer agradecer a você que esteve nos assistindo, você que está sempre acompanhando o Espaço Jovem, né? Os irmãos que sempre nos abordam nos cultos, nas escalas, em todos os lugares, né? Para dizer, a gente está assistindo o Espaço Jovem, Deus abençoe você em nome de Jesus. É muita gente, então a gente não consegue lembrar de todo mundo, é para não ficar faltando, mas a gente lhe agradece, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude cada vez mais. Amém. Também queremos agradecer a participação da irmã Maíra, obrigada aos músicos também, os jovens estão felizes por ter participado. Amém. Saiu empatado, está todo mundo em paz, né? Todo mundo amigo. E a gente vai de louvor agora. Se a irmã Maria quiser deixar alguma saudação no final aí para o esposo, né? Para a pequenininha, né? Para que tá para vir já está aí, né? Não consegui deixar. Mas Deus possa abençoar ainda mais a juventude, que Deus possa abençoar os adolescentes da casa do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo privilégio. Agradecendo também ao nosso pastor, né? O pastor Ailton. E vamos louvar? Vamos louvar. adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. O que aconteceu? Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Mas no espaço jovem nós vamos declarar: aleluia, nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que me importa é te obedecer. Aleluia, Senhor, não vou dividir o que? A minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Olha aí, não abro mão do céu até diante da morte. Prefiro ser fim. Vamos. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha. Porque Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Debaixo de... Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que
só ali ao meio-dia. Não importa quantos raiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Eu não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Não abro mão do céu até diante da morte. Eu posso ouvir só a voz de vocês cantando assim pra gente finalizar? Exclusivo é o meu coração, Senhor. Vivo só pra ti. Até diante da morte, prefiro ser